Cumprimento a igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos à leitura dos 7 primeiros versículos deste capítulo. Você que localizou o texto pode dizer amém? Amém. Palavra do Senhor nos diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Esses lhe chegavam as vasilhas e elas as enchia. Cheias vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Você pode se assentar com o coração aberto para a palavra, ainda em tempo. Agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a doutora Adriana. A Margo tem sido o esteio do nosso ministério. Queridos, este texto, ele reavivou no meu coração na tarde desse dia, quando o Senhor tocou o coração do nosso presidente, e de uma maneira muito especial. Quando eu olho para esse texto, nós identificamos a figura deste homem que morreu, a figura deste homem que padeceu a morte, este homem que é o início da narrativa deste texto, o drama que é colocado diante da sua morte. É um homem que tinha filhos, um homem que tinha responsabilidades familiares, um homem que exercitou o seu ministério, este homem que tinha os seus valores muito bem colocados e destacados por sua biografia, por sua história. E quando inicialmente, numa leitura despretensiosa, você pode observar que este homem deixa um problema após a sua morte. Ele deixa um dilema após a sua partida. Ele deixa dívidas. Dívidas foram contraídas e dívidas estão sendo executadas logo após a sua morte, com um desdobramento terrível. Além da crise que esta família enfrentava diante da ruptura da vida do patriarca, daquele que era responsável por esta casa, daquele que era o responsável pela provisão desta família, além da crise psicológica, além da crise social estabelecida, da crise familiar estabelecida, havia esta crise econômica, uma crise que, além de por si só já ser dramática, teve desdobramentos ainda mais dramáticos. Os filhos desta família, os filhos deste homem, estavam sendo levados para a escravidão como o pagamento desta dívida. Este era um problema terrível que esta família estava enfrentando. Portanto, quando você olha este texto, numa primeira leitura, você identifica que este homem deixou problemas. Esse homem deixou dívidas, esse homem deixou um dilema para esta família ser resolvida depois da sua morte. Mas quando você lê este texto,
dentro de uma perspectiva um pouco mais detalhada, você começa a entender que este homem, ele não foi alguém irresponsável. Ele não contraiu estas dívidas irresponsavelmente. Ele foi marcado pelo ciclo da vida, pela interrupção da sua vida, mas esta dívida não foi gerada por irresponsabilidade. E ele não deixou, então, só estas dívidas. Ele não deixou a crise estabelecida na sua família. Muito pelo contrário, ele deixa para sua família um legado. Ele não deixa somente as crises, ele não deixa os problemas para sua família, ele deixa uma herança da sua fé, um legado que foi muito maior do que bens e valores financeiros. Ele deixa a sua história de vida, ele deixa as suas convicções espirituais, ele deixa um legado para a sua casa que foi construída por sua conduta moral, pelo seu nome, pela sua história, pelas suas realizações, tanto na esfera ministerial, como também na esfera pessoal. Eu estou falando deste homem que era um obreiro, este homem que servia ao Senhor, que é reconhecido não por suas ações de problema e de crises, tão somente dentro do contexto da sua própria casa, mas sobretudo pelo legado que ele deixa para a sua família. E veja o que é interessante neste momento, quando a morte entra, o problema acontece. A sua esposa, ela tem uma atitude extraordinária, pastor Elenay. Ela chega e ela tem a conclusão de ir até o homem de Deus, ao profeta do Senhor. E quando ela vai até o homem de Deus, ao profeta Eliseu, ela vai carregando este legado que este homem produziu ao longo da sua história. Este homem produziu um legado tão extraordinário que foi a chave que desencadeou toda a solução para o problema desta família e gerou a bênção de Deus para esta família. Ela chega diante do profeta, do homem de Deus, do profeta Eliseu, e diz a ele: o meu marido, teu servo, morreu. Mas tu sabes que ele temia ao Senhor. Veja que ela está apresentando os predicados, as qualidades da biografia deste homem. Quem era este homem? Este homem era um homem, este homem era marido, este homem era um pai, este homem era servo, este homem era temente a Deus. Este homem criou uma história na sua própria biografia que deixa o legado extraordinário de bênção para a sua casa, através de quem ele fez, de quem ele foi e do que ele fez. Ele era marido, ele era servo, ele era temente ao Senhor. Ele constrói um legado que glorifica o Senhor. Ele constrói um legado que é bênção para a sua família. Ele constrói uma história que dignifica ao nome do Senhor. Invariavelmente, independentemente das nossas intencionalidades ou não, nós seremos reconhecidos pelas nossas obras e pelas nossas ações. Alguém escreveu: a vida de um homem cria inevitavelmente uma biografia, uma história e um epitáfio. Um epitáfio é o registro do significado da vida de uma pessoa. É a frase que resume a vida de uma pessoa. Você encontra o epitáfio geralmente no túmulo desta pessoa. E você encontra na história o registro de homens que foram marcados por epitáfios lindos e extraordinários. Nós temos, por exemplo, na América, um homem que construiu uma história extraordinária de lutas pela igualdade, Martin Luther King, que diz: eu tenho um sonho. Também nós encontramos um profeta de Deus, um homem de Deus, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Nós encontramos recentemente um homem que dedicou a sua vida à evangelização mundial, Billy Graham. Lá no seu epitáfio estava escrito: pregador do Evangelho de Jesus Cristo. A sua história, aquilo que ele amou, aquilo que ele defendeu, as suas atitudes, o seu sucesso, criou esse epitáfio. Este homem, ele também criou um epitáfio. E por certo, se fôssemos colocar um epitáfio na vida deste homem que morreu, nós poderíamos resumir exatamente nessas palavras: marido, servo e temente
a Deus. Este era a grandiosidade do legado que ele deixa para a sua família. E quando nós identificamos isso, nós vamos entender que ele faz isso. Ele é um obreiro que deixa um legado para a sua família, é um obreiro que deixa um legado para além da sua vida, porque ele cultivou relacionamentos com as pessoas certas de Deus. Ele servia ao homem de Deus, ele servia na casa do Senhor. Este homem era alguém que estava se relacionando com o profeta Eliseu. Ele era alguém que desenvolveu um relacionamento com a pessoa certa de Deus. Os profetas de Deus são homens de Deus que devem serem valorizados pelo seu relacionamento. E este homem, ele desenvolve um relacionamento com um homem de Deus. Ele dedica a sua vida à causa do Senhor, à obra de Deus, a partir do relacionamento que ele tem com o profeta Eliseu. E é verdade, meus queridos irmãos e obreiros, que a nossa vida também é marcada pelos relacionamentos que nós cultivamos. À medida que nós vamos vivendo a nossa história, com quem nós nos relacionamos, determina aonde nós vamos chegar. À medida em que nós nos relacionamos, as pessoas com quem nós nos relacionamos determina qual será o nosso futuro. Por muito tempo eu tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor, pastor, de maneira que o Espírito Santo tem inspirado esta oração, para que o Senhor nos dê discernimento, para que a gente ande com as pessoas certas de Deus na nossa vida. Quem são as pessoas certas de Deus? As pessoas certas de Deus são as pessoas abençoadoras, aquelas que na verdade nos carregam em momentos de dificuldades, aquelas que nos aconselham em momentos de dificuldades, aquelas que nos abençoam com conselhos, aquelas que nos abençoam com oração, aquelas que acreditam no nosso chamado e na vitória de Deus para as nossas vidas. Eu preciso dizer que Deus tem colocado pessoas na sua trajetória de vida para te abençoar. E se você quiser construir um legado que glorifica o nome do Senhor através da sua história ministerial, da sua história pessoal, você precisa cultivar relacionamentos com as pessoas certas de Deus para a sua vida. Quando a gente faz isso, nós vamos mais longe. Quando nós fazemos isso, nós valorizamos o bom nome, nós temos crescimento e nós viveremos as vitórias de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender que há pessoas erradas sim, pessoas que nós não devemos caminhar com elas, pessoas que são fingidas, pessoas que são falsas, pessoas que são invejosas, pessoas que na mesma sintonia e na mesma trajetória de Sanbalat e Tobias são críticos destrutivos. Na verdade estão identificando o crescimento, a construção de algo que Deus está fazendo através da sua vida, mas não conseguem ter palavras de bênção, não conseguem ter palavras de orientação e crescimento. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para verdadeiramente estabelecermos o discernimento das pessoas certas de Deus, das nossas vidas, e mais do que isso, que Ele retira da nossa trajetória as pessoas erradas e coloque as pessoas abençoadores, as pessoas cheias do Espírito Santo, as pessoas que falam a palavra de Deus para o nosso coração, as pessoas certas de Deus, que têm respostas de Deus para a nossa vida. Eu preciso louvar a Deus, porque ao longo da minha trajetória de vida ministerial, Deus tem colocado, Deus tem plantado, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, que têm tido a sensibilidade do Espírito Santo, de verdadeiramente ser bênçãos na minha vida, de verdadeiramente abençoar a minha casa e a minha família e o meu ministério. E eu louvo ao Senhor e peço ao Espírito Santo que continue dando discernimento espiritual para andar com gente cheia de Deus, para andar com gente cheia do Espírito Santo, para andar com gente santa, para entrar com gente que verdadeiramente tem a sintonia do céu e que carrega o céu sobre as nossas vidas. Você pode dar glória a Deus por isso. Este homem é alguém que cultiva relacionamento com as pessoas certas. Ele relacionava-se com o profeta Eliseu e com a escola de profetas. É alguém que, pela nominação e o qualificativo da sua própria esposa,
é alguém que respeita a autoridade espiritual constituída sobre si. Ela destaca, ele é um servo. Ele reconhecia o seu espaço. Ele se movimentava dentro dele. E ele crescia dentro desses limites. E não há melhor lugar do mundo do que estar e do que viver nesta dimensão, entendendo o seu lugar. Porque o seu lugar é o melhor lugar para se estar. Neste lugar, você é útil. Ele não era o profeta, ele era o servo do profeta. E dentro desta expressão, ele potencialmente desenvolveu tudo aquilo que era a sua realidade de missão e propósito. E por esta razão, a condição de entender a sua realidade, o seu posicionamento como servo, fez com que ele atraísse o milagre do Senhor para a sua casa pela obediência à autoridade a que ele estava subordinado. E eu tenho aprendido com os meus pais ministeriais que ouvir a autoridade espiritual constituída sobre nós determina onde nós vamos chegar. Ouvir e obedecer à autoridade espiritual constituída sobre as nossas vidas determina onde iremos chegar. E esta obediência manifestada na honra, é manifestada no respeito, é manifestada na consideração, é observada na submissão, é observada na reverência. E desde que o Espírito Santo tem ministrado sobre os privilégios da obediência, eu tenho entendido, à luz da palavra de Deus, que quem caminha nesta dimensão de honra e obediência à autoridade espiritual constituída sobre a sua vida, vive privilégios que só quem caminha nesta dimensão. E à luz da palavra do Senhor, e de maneira muito rápida e devocional, eu preciso aplicar aquilo que significa esses privilégios da vida de quem caminha na obediência. Quem caminha na obediência não se frustra. Quem caminha na obediência não erra. Quem caminha na obediência sempre acerta o alvo. Quem caminha na obediência não sofre as consequências de tomar as decisões equivocadas do seu coração. Quem obedece prospera na adversidade e no pior auge da crise. Quem obedece tem a proteção da promessa de Deus. E eu tenho dito, e ao longo desses anos de liderança com jovens, especialmente em Curitiba, nos últimos 7 anos como líder da UMADSE, eu ensinei durante todo esse período este princípio: quem obedece nunca perde. Quem obedece tem o cuidado do próprio Deus sobre a sua história. E o próprio Deus se responsabiliza pelo seu sucesso. Pode parecer, num primeiro momento, em alguma perspectiva humana, que você esteja perdendo, que você esteja dando passos para trás ao caminhar na honra, na obediência e no respeito à autoridade constituída sobre a sua vida. Mas todas as vezes que nós olhamos para os textos bíblicos, nós podemos entender que não é esta a realidade. Quem obedece verdadeiramente tem o cuidado perfeito do Senhor sobre a sua história. O próprio Deus se responsabiliza pelo seu sucesso. E eu preciso dizer em alto e bom som, como testemunha desta verdade: vale a pena obedecer a Deus, vale a pena honrar as nossas autoridades, vale a pena se submeter à autoridade constituída por Deus sobre a nossa vida, porque o próprio Deus se responsabiliza pela nossa vida e pela nossa história. Quem obedece não morre antes do tempo. E o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração que quem caminha na dimensão da obediência, o próprio Deus cria os meios, as condições, o tempo, os recursos para que as promessas que Ele mesmo fez se materializem
e se cumpram. Alguém disse, pastor Percy, quando o senhor fez aquele convite, há 1 ano e 7 meses atrás, que eu estava a cometer uma loucura no meu ministério. Sair de Curitiba, a capital do estado, 16 anos com escritório de advocacia, servindo ao Senhor junto ao pastor Gabi. Num momento extraordinário do meu ministério, depois de quase 7 anos na liderança da UMADS, eu recebi o convite do pastor Gabi para assumir um desafio na pequena cidade de Nova Aurora. 13.200 habitantes. Tem 2 panificadoras. Uma região muito linda e especial, mas é o interior do nosso estado. Alguém disse, você vai aceitar esse desafio? E eu disse, eu estou debaixo da obediência, da autoridade espiritual constituída sobre a minha vida. E com a bênção do nosso presidente, do nosso pastor, eu aceito esse desafio. Ainda que eu tenha que fazer renúncias, ainda que eu tenha que deixar toda uma história, todo um futuro especialmente planejado, mas abrimos mãos, e o Senhor tem nos abençoado ao longo desses meses, 1 ano e 7 meses, que o cuidado perfeito do Senhor tem se manifestado. Eu estou crendo, eu estou vivendo debaixo das promessas do cuidado de Deus, que muda as circunstâncias, cria oportunidades, toca no coração de quem for necessário tocar. Ele verdadeiramente cria os meios e a oportunidade. E eu tenho identificado que aquilo que levaria anos diante do cuidado perfeito de Deus pode levar dias. E nós temos testemunhado o cuidado perfeito do Senhor, abrindo caminhos e oportunidades, portas aonde não tem portas. Ele verdadeiramente fazendo prosperar, porque Ele cuida, Ele se responsabiliza de quem caminha na obediência. E eu venho dizer em alto e bom som, Deus se responsabiliza pela sua trajetória ministerial, Deus se responsabiliza pela sua vida ministerial. Alguém disse, você fez uma loucura. Deus estava dizendo em alto e bom som aos nossos ouvidos, obedeça, verdadeiramente obedeça, porque o cuidado do Senhor vai se manifestar. E eu preciso dizer uma palavra profética para o seu coração esta noite: continue caminhando na dimensão da obediência, porque o cuidado do Senhor será sobre todas as dimensões da sua trajetória. Ele verdadeiramente vai cuidar de você, Ele verdadeiramente vai te fazer prosperar, Ele verdadeiramente vai multiplicar as oportunidades e vai te garantir um futuro extraordinário. Este homem, pastor Clemerson, ele entendeu a sua missão de vida. Ele era marido e servo. Tem gente que entra numa crise existencial e não consegue entender o propósito da sua própria existência. Mas esse homem entendeu o papel, ele entendeu a sua responsabilidade, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu a sua missão e ele aceitou esta missão. Ele era servo e era marido. Veja que o cuidado do texto bíblico em enfatizar, ela diz, primeiro marido, porque a responsabilidade sacerdotal dentro da casa precede a responsabilidade ministerial. Este homem foi primeiro marido, depois servo. Primeiro a família estava como prioridade, como primazia da sua conduta, do seu relacionamento, das suas ações. Depois o ministério. E assim que temos aprendido dos nossos pais. Primeiro a nossa família, depois a igreja. Primeiro seja um pai, depois você será um obreiro extraordinário.
Primeiro, o cuidado com os domésticos da fé. Primeiro, a sua casa. Consequentemente, você exercitará o legado sobre o seu ministério. É isso que nós aprendemos dentro da pedagogia desta palavra. Este homem constrói um legado que vai além da sua vida, porque ele entendeu a sua missão. Ele temia ao Senhor. O texto diz de maneira muito clara: ele era temente ao Senhor. Ele temia a Deus. Ele era um obreiro crente. Ele era um obreiro que servia a Deus com temor. E quem teme ao Senhor verdadeiramente tem riquezas, honra e vida. O livro de Provérbios de Salomão nos garante que o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. O temor ao Senhor gera em nós a constância e uma vida frutífera. O temor ao Senhor verdadeiramente faz com que não haja falta de nada. O salmista disse: os filhos dos leões passam fome e padecem necessidades, mas aqueles que temem ao Senhor, bem nenhum lhes falta. Porque o temor ao Senhor é a garantia de que não vai lhe faltar absolutamente nada. A palavra de Deus nos garante que aquele que teme ao Senhor prosperará. Aquele que teme ao Senhor terá uma história de honra, de sucesso e de glorificação ao nome do Senhor. E eu concluo: este é um obreiro que construiu um legado espiritual a partir da sua própria história, dignificando o nome do Senhor. É um obreiro que construiu o seu legado ministerial, deixando rastros de dignidade dentro da sua própria casa e para além da sua casa. É um obreiro que construiu um legado de fé, que influenciou a sua própria casa. Os seus filhos manifestam obediência à iniciativa da mãe, a obedecer o homem de Deus. Isso fala da sujeição dos seus filhos aos princípios da lei do Senhor. Ele tem uma família que foi influenciada pela sua fé. Ele gera uma esposa sábia, que reconhecendo o valor da sua fé, ela procura o homem de Deus. Ela não vai em busca do homem de Deus para criticá-lo, para questioná-lo. Ela vai até o homem de Deus pedindo uma solução, porque ela reconhece que o seu marido servia, o seu marido era auxiliar do profeta e entendia a sua fé, entendia o seu valor. Então ela vai até o homem de Deus. Este homem gera na sua família uma influência extraordinária da sua fé, gerando filhos obedientes e submissos, e uma esposa sábia que refletiu a fé que ele nutria dentro da sua casa. É um obreiro que impactou a sua casa com a sua fé. E por esta razão, fez com que todos da sua casa vivessem os princípios e os valores espirituais que ele mesmo cultivava. O apóstolo João diz: eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. O maior legado de um obreiro é o impacto da sua fé dentro da sua própria casa. O maior legado que um obreiro pode construir é a influência dentro da sua família. O maior legado que um obreiro pode deixar é o legado da sua fé dentro da sua própria casa. E este legado fez com que toda a sua família experimentasse milagres incríveis. Fez com que toda a sua família participasse do sobrenatural, da provisão, da multiplicação, do aumento do azeite
pastor Altair. O milagre gerado a partir da fé, da obediência desta família diante do legado de honra que este homem deixa para sua família, foi o produto da provisão, do cuidado, da manifestação e do milagre do Senhor para a sua própria casa. Que o milagre fez com que a sua memória fosse honrada. O seu nome também foi honrado quando a dívida foi paga. E a dívida só foi paga porque ele deixou um legado que proporcionou isso. Um legado espiritual, ministerial de fé que abençoa a sua família, mesmo depois da sua morte. Eu tenho uma experiência particular dentro da minha casa, da minha família, de um tio que foi missionário aqui no Paraná, no interior do Paraná. Ele dedicou os últimos anos e dias da sua vida para a obra do Senhor. Nos últimos 3 anos da sua vida, ele teve um sentimento extraordinário de submissão ao seu chamado, que ele abandonou tudo para ser missionário aqui no interior do Paraná, bem numa região de carência, onde igrejas estavam fechadas, e ele veio servir ali. E ele serviu ali até o dia em que ele sofreu um ataque cardíaco e ali mesmo morreu. Mas esta realidade da bênção do Senhor para alguém que deixa um legado de honra, de fé, que alcança a sua família com bênçãos, mesmo depois da sua morte, aconteceu com esse meu velho tio. Se ele tivesse morrido um dia depois, a sua família não tinha recebido a pensão por morte que a minha tia passou a receber. O cuidado de Deus foi tão precioso que até no dia em que ele morreu, Deus determinou que ele morresse naquele dia. Um dia depois, teria passado 3 anos e 1 mês do último registro de emprego que ele tinha na carteira, e por esta razão ele não poderia receber a pensão por morte e a sua família estaria desassistida. Deus faz isso com o obreiro responsável que deixa legado de fé e honra para casa. Este homem construiu uma história, uma biografia que gerou uma fonte de provisão para a vida inteira da sua família. A pergunta que o Espírito Santo, de maneira muito objetiva, faz para todos nós: qual é o legado que você está construindo e deixando para além da sua própria vida? Qual é o legado do seu ministério para além da sua própria vida? Esta é a reflexão que o Espírito do Senhor nos desafia nesta noite. Que o Espírito Santo nos inspire a construir uma história que dignifique o seu nome, que dignifique a sua palavra, que a nossa fidelidade ao Senhor, que a maneira como nos relacionamos, a maneira como vivemos a nossa vida, a maneira como nós servimos, a maneira como nós reconhecemos a nossa missão, a maneira como entendemos o nosso propósito, e a maneira como nós tememos ao Senhor, a maneira como nós servimos a Deus, a maneira como nós respondemos ao chamado da palavra, a maneira como nós servimos ao Senhor, a maneira como nós verdadeiramente adoramos a Deus, possa gerar este legado de fé, de honra, de graça para a nossa história, para abençoar não só a nossa vida, mas a nossa geração. Deus está na geração daquele que invoca o seu nome.